Agora a gente vai ver como acontece a absorção de lipídios e o mecanismo das apolipoproteínas. Para começar, a gente vai falar dos carregadores de lipídios e como eles estão relacionados com essas apolipoproteínas. O quilomicro é o primeiro. O quilomicro ele tem uma menor densidade. O quilomicro ele é composto por 80% de triacilglicerol. Então a densidade dele é baixa, porque ele tem muito lipídio para pouca proteína. Então, ele tem a ApoC2, a ApoE e a ApoB48. Essa ApoE é quem faz com que ele entre no fígado, porque no fígado tem um próprio receptor para essa apolipoproteína. E aí, ele possui essas três apolipos, ApoC2, ApoE e ApoB48. A VLDL, ela também tem uma densidade baixa e tem a ApoC2, a ApoE, e a diferença dela para o quilomicro é que aqui ela tem a ApoB100. Já o LDL, ele tem uma menor densidade e tem só a ApoB100. Já o HDL, ele tem uma densidade maior, porque ele tem mais proteínas que lipídios, e tem a LCAT e a ApoA. Então, esses são as apolipoproteínas. O que a gente precisa entender agora é o mecanismo de ação delas. Para começar, a gente vai falar do quilomicro. O quilomicro, ele nasce no intestino. Então, as células da mucosa intestinal vão secretar o quilomicro nascente. Ele tem muito triacilglicerol. E aí, ele pega esse triacilglicerol da dieta. Então, ele está no intestino, pega o triacilglicerol da dieta. Do intestino, ele vai para a linfa. Da linfa, ele vai para a circulação, que é na circulação que ele recebe do HDL a ApoC2 e a ApoE. Então, ele ganha a ApoC2 e a ApoE. Ele nasce só com a ApoB48. Então, ele ganha a ApoC2 e a ApoE do HDL. Caiu no capilar, caiu na circulação sanguínea, ele passa por um processo de lipase. Quando ele entra aqui, ele vira quilomicro remanescente, porque ele vai perder triacilglicerol. Então, sai o triacilglicerol, ele perde triacilglicerol, e aí ele também perde a ApoC2, sai a ApoC2 para o HDL, e então, quando ele perde essa ApoC2, ele entra no fígado com a ApoB48 e a ApoE, que é o quilomicro agora remanescente. Ele entra no fígado e ele tá rico em EC e liga por meio da ApoE e os receptores específicos no fígado. Então, ele tem os próprios receptores aqui no fígado. Ele entra e o que ele tem? Ele tem de excesso. Ele tem colesterol, ácido graxo e glicerol. Quando ele entra no fígado, esse colesterol, ácido graxo e o glicerol, eles vão ser quebrados. Quando ocorre essa quebra no fígado, o que acontece? Essa quebra faz com que esse quilomicro, ele vire o VLDL, porque o fígado vai pegar esse colesterol, esse ácido graxo, esse colesterol e esse glicerol e vai virar VLDL. Aí a gente cai no mecanismo do VLDL. Então, a partir do momento que houve aquela quebra do quilomicro, virou VLDL. Virando VLDL, ele tem a polipoproteína B100. Quando cai na circulação, ele recebe do HDL a ApoC2 e a ApoE. Então, o VLDL ele vai ter o quê? A ApoB100, a ApoE e a ApoC2. E aí, quando ele cai no capilar, ele sofre lipase e aí ele perde triacilglicerol. Então, ele tem a quebra aqui e ele tem perda de gordura. Ele sai do capilar com essa perda de gordura e vira IDL. Quando ele vira IDL, ele vai devolver a ApoC2 e a ApoE, esse IDL. Então, ele vai doar triacilglicerol também para o HDL. E aí, ele vira o LDL. O LDL, ele é rico em ApoB100, que foi a que restou nele. E ele só tem colesterol. E aí, esse colesterol, ele veio do VLDL. Então, ele leva esse colesterol para o tecido extrahepático. E ele volta também para o fígado. Mas o que acontece no fígado? Quando a pessoa ela come muita gordura, muito lipídio, esse lipídio ele vai pro fígado. O que acontece para entrar no fígado? Esse colesterol aqui, ele vai para os receptores, ele tem o próprio receptor dele de LDL. Esses receptores, quando eles estão totalmente ocupados, faz com que esse LDL que reste, esse LDL em excesso, ele vá para a circulação. Quando ele vai para a circulação, ele forma as placas de ateroma, porque ele não consegue entrar no fígado pelo excesso de colesterol, e aí faz com que tenha esse excesso. Então, muito colesterol, o receptor de LDL
fica ocupado e aí forma as placas de ateroma. E a função do HDL vai ser remover o colesterol para evitar essa placa de ateroma. Então o HDL ele meio que vai fazendo a limpeza. Ele pega o colesterol dos tecidos extrahepáticos e devolve para o fígado para sofrer metabolização. Lembrando que o HDL ele tem a ApoE. Essa ApoE é importante para ele doa essas ApoEs para que ele faz com que ele também consiga entrar no fígado pelo seu próprio receptor. Ele faz essas doações, o HDL. Então, é isso que a gente falou. O HDL, ele tem ApoA1, HDL nascente, ele tem a enzima helicase, e aí ele sofre alguns processos. Esses processos faz com que ele faça essa doação de apolipoproteínas para o VLDL, para o LDL, e ele perde essas lipoproteínas. O HDL ele é rico em proteínas, ele tem menos lipídios e tem mais proteínas. E é isso.